salve, nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Henrique. E hoje eu venho para vocês com mais um corte inédito, dessa vez vamos reagir ao Jovem Pan com os direitos autorais deles. Bate pronto, vamos assistir o que o Mauro César tem a falar sobre a panela de 85. Essa panela ainda mantém viva no Flamengo. Mas antes, ia pedir para vocês deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Tamo rumo ao 1000 inscritos, eu peço a ajuda de vocês. Infelizmente, aquele vídeo que eu prometi para vocês de quinta-feira está cancelado, porque eu tive um transtorno muito grande. Estou muito chateado com o próprio Flamengo. Então, vamos assistir junto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo especial sobre isso, só deixar aqui no comentário. Vamos lá. Eu acho que a situação do Atlético hoje parece pior do que a do São Paulo, né? E as atuações do Atlético são, as últimas atuações, todas elas, nenhuma delas foi boa. Algumas são ridículas, outras nada além de medianas. Tem dificuldade diante de qualquer equipe, mesmo times do bloco de baixo da tabela, o Atlético não se impõe. É uma temporada muito ruim. Eu acho que a do Atlético é pior do que a do São Paulo. Eu acho que o momento do São Paulo é ligeiramente superior. E hoje é um jogo importante porque os dois podem ficar até mais próximos ali, no caso de uma vitória do São Paulo, né? Agora, Mauro, essa situação do Atlético, quando foi o Flamengo, muito se falava, você mesmo diz, quando é com o Flamengo, repercute muito mais. Agora, de parte do Atlético, porque esse time jogava muito ano passado, também pode estar tendo má vontade de elenco, como às vezes se fala do Flamengo, ou não? Ou é o time que piorou mesmo, o Mohamed destruiu ali taticamente o time e não está jogando nada? Eu não acho que o Mohamed destruiu. O Mohamed é um técnico de um perfil diferente do Cuca. Quem contratou foi o Atlético, foi o Rodrigo Caetano. Então você coloca um técnico de perfil diferente, né? Você espera o quê? Você espera que ele continue o trabalho? O Atlético não procurou alguém capaz de trabalhar com uma proposta de jogo parecida com a do Cuca, que foi bem sucedida no passado. Trouxe um técnico de outro perfil. Ele vai trabalhar do jeito dele, né? Ele não vai fazer não é um clone do Cuca. E aí o que acontece? Naturalmente, as coisas vão mudando na forma de jogar, o perfil do elenco, e a coisa não combinou. Mas com o Mohamed, o Atlético jogava melhor e tinha resultados melhores do que tem hoje. Com o Cuca, piorou. E o Cuca conhece os jogadores, conhece o elenco, recebeu mais atletas. Ou seja, o que está acontecendo? Agora, eu não desconheço, não tenho informação de que exista ali, eu não tenho essa informação, né? Problemas entre o técnico e os jogadores. O que eu sei é o que eu vejo no campo, né? E o campo mostra um time jogando muito mal. E não é de hoje. E o elenco foi praticamente todo ele preservado e ainda reforçado por outros jogadores que chegaram durante o ano de 2022. Agora, eu acho que tudo passa por um planejamento muito equivocado. É bom lembrar que quando foi contratado o Mohamed, foi meio que o cara que apareceu ali. Eles tentaram o Jorge Jesus, não conseguiram, tentaram o Carlos Carvalhal, chegou a haver um acerto, estava praticamente acertado, pelo menos foi dado como certo, né? De repente o Carvalhal não veio, e aí surgiu o Mohamed. Eu até comentei aqui na época, né, que eu recebi mensagens de alguns colegas da imprensa argentina na época, e a pergunta era, por que o Mohamed? Por que o Mohamed? O Mineiro está contratando o Mohamed? Eles perguntavam por quê. De onde tiraram um técnico que estava aí à margem do mercado, que tem uma trajetória de sucesso no futebol do México, na Argentina fez um trabalho no Huracan, nada além disso, assim, digno de registro, e que nem estava cotado para nada. Ou seja, o cara não tinha mercado nem na Argentina, nenhum clube médio. De repente ele vai treinar um dos principais elencos da América do Sul, campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores. O pessoal estranhou. Então, eu acho que o erro começa aí. Estava na cara que o Mohamed não era o cara mais indicado para esse desafio, né? E até o Mohamed estava um pouco diferente, que ele é todo fashion, sabe? E ele estava até mais conservador no seu fardamento, né? Aquelas roupas diferentes que ele usava lá no México e na Argentina, ele abandonou nessa passagem por Minas Gerais. Ele era assim, por exemplo, chegava um jogo importante, ele ia lá, ele comprava sapato novo, medalhão e tal, camisa nova, usava-se roupas bem, óculos escuros, cada hora com um diferente. É sério, o pessoal inclusive tinha uma expectativa, como ele iria se apresentar antes de um jogo, especialmente jogos importantes, né? Como é que ele ia aparecer à beira do campo. E aqui ele vinha ali com uma roupa mais simplesinha e tal, mais modesto. Então acho que isso tirou um pouco também do seu ímpeto, né? De sua real personalidade, né? E deixou de ser uma atração. Agora, brincadeiras à parte, o trabalho dele não foi bom, o do Cuca está sendo pior. Isso é uma mera constatação, acho que nem é uma opinião. E eu acho que assim, a gente tem que discutir sempre mais quem contrata e tudo que acontece. Porque a gente fala muito da profissionalização do futebol. O Atlético tem um diretor executivo profissional. Então por que se questiona só o técnico? Quem contrata? Qual é o critério? Tem capacidade de analisar tecnicamente o perfil dos treinadores e pensar, esse cara tem a ver com o meu time? Ou apenas é um cara de mercado que faz negócio? Qual é o perfil de cada um desses profissionais? Eles precisam vir mais à pauta. Todos eles, sem exceção.
Porque a gente cobra muito profissionalismo. Você falou do Flamengo, algum tempo atrás, falou, não, o Flamengo tem que profissionalizar o futebol. Eu dizia, tira o Marcos Braz, que é vice-presidente estatutário, todo mundo ali abaixo dele é profissional. Todos ganham salário. Bruno Spindel, Juan, aliás, como o Dorival também é vaselina nessas horas, né? Ele elogiou o Fabinho, o Soldado e o Juan, depois do título da Libertadores. Quer dizer, ele compôs com todo mundo, sabe? Ele tá bem com todo mundo ali. Caras que a gente não sabe o que fazem lá dentro. Porque na passagem do Paulo Souza, eu fico perguntando, o que eles fazem ali? Qual é o papel deles? Você percebe que é o problema do técnico e o elenco. 2 ex-jogadores, um deles com uma carreira brilhante, até com o Juan, identificadíssimo com o Flamengo, começou lá. Qual a participação dele para tentar aparar arestas ali internamente, fazer com que as pessoas se entendam, né? Fazem alguma coisa? Eu me perguntava, eu queria entender, ninguém me explicou. Não explica, ninguém sabe. O Dorival conseguiu elogiar os dois, quer dizer, eu não estou nem criticando, não, estou até, de certa forma, elogiando, quer dizer, ele pegou ali um vespeiro, ele entrou num lugar e está ali meio que equilibrando. Você vê como é o futebol. Esse não é um ambiente muito profissional, é um ambiente de... Bom, você viu o que aconteceu no domingo, depois pode até falar, né? O que você acha do Diego Alves, Diego Ribas levantando a taça da Libertadores? Verdade, teve até um questionamento das pessoas ali. Pô, eles vão levantar a taça. O que é aquilo? Quer dizer, como o ambiente, muitas vezes, é de panela, grupos, gente que se fecha, e aí pode se fechar a favor de um técnico contra um técnico. Então, se o cara não for como o Dorival... É que sempre foi assim chega, também, ele consegue né, transitar... São os 3 sempre, não, desde sempre, né? Desde sempre. Só que esse ano é diferente, né? O Diego Alves nem jogou Libertadores, gente. O Diego jogou 6 de 13 partidas, uma média de 20 minutos. 0 gol, 0 assistência, participação... Sabe, o Rodinei levantar a taça seria mais justo. Sério, sem ironia. Olha aí, agora... Seria mais justo. Chamasse o Rodinei, levanta a taça comigo aqui, seria mais justo. Seria mais justo se você pensar que ele fez uma boa participação. É um jogador que é muito criticado por mim, por exemplo, e eu acho que as críticas são pertinentes, ele faz muita bobagem, mas jogou bem a final. Eu não acho que o Rodinei tinha que levantar a taça, mas assim, seria mais justo. Seria menos absurdo, eu diria, do que os dois. E tiraram do Everton Ribeiro a oportunidade de entrar para a história com uma imagem que você tem o Rogério Ceni segurando a taça do São Paulo, o Fernandão, que já morreu, inclusive, levantando a do Internacional, o De Leon com sangue escorrendo na testa, com a taça na cabeça, naquela heróica conquista do Grêmio, a primeira Libertadores. E você vai ter o Riquelme, você vai ter tantos e tantos jogadores. E isso é uma coisa de um simbolismo muito grande. O Everton Ribeiro, do jeito que ele jogou, quando ele foi importante, seria bacana ter a imagem final, ele e a taça. Porque o Pedro foi eleito o melhor jogador da competição. O Gabigol foi o homenageado pelo gol do título, recebeu um prêmio na última hora. E o prêmio dele seria esse. Qualquer imagem da taça teria lá o Everton Ribeiro e a taça. Aí tem os dois caras aí do lado ali. Por quê? O que eles fizeram, gente? É uma falta até de ser mancol mesmo. Você vai dizer, pô, cara, vai você. Eu nem joguei. Levanta a taça você. São tão amigos, né? São tão entrosados? Não. Você que merece. Guarda essa imagem para você. Já levantamos juntos em 19, lá nós jogamos. Agora, hoje você levanta. É sua. Seria um gesto até de grandeza, né? Até elogiaria. Eu achei aquilo o fim da picada. Mas só para voltar à causa do Atlético São Paulo, é isso, ambiente. O técnico tem que ficar ali transitando e tal. Eu acho que isso não é tão profissional assim no futebol, que tanto se fala em profissionalismo, né? Você tem muito mais esse tipo de coisa. É mais política do que profissionalismo. Política interna. É isso aí. Né? É política. Mauro, eu vou ter que te liberar mais cedo, então eu já vou te perguntar sobre o jogo Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo, o próprio Gabigol já pediu férias. Ele saiu lá da Libertadores, ele falou, eu falei com o Marcos Braz, se eu desse esse título para ele me daria férias. Já pediu férias, teve festa do Gabigol, inclusive com um grito, fica Rodinei. Você viu o Gabigol em cima do palco? Fica Rodinei. E os jogadores... Ele guardou essa para se provocar, porque ele sabe que é a última, né? Eles poderiam, aqueles que defendem, fazer uma vaquinha mensal e pagar o salário do Rodinei, dar esse presente ao Flamengo, né? Não estão bem remunerados, né? Já que gostam tanto, né? Esse foi o grande final, né? Que ele estava guardando para né? Já que gostam tanto, então vamos lá, paga o salário do Rodinei. E aí já tá um clima de festa no Flamengo e com razão. É um time campeão de Copa do Brasil e campeão de Libertadores. É um ano sensacional pro Flamengo. E com o Corinthians já tá praticamente garantido na Libertadores. Quer dizer, o Gabigol, então, ele prefere... Ele tá na lista do Tite? Daqueles 700 nomes? 55. Então ele quer perder a chance de meter uns golzinhos aí, fazer bons jogos na reta final e de ser convocado. Ele quer perder para ficar de férias. Não vai parecer uma boa estratégia, não. Se ele quer a Copa do Mundo, ele tem que pensar, pô, esses últimos jogos, se eu for bem, fizer uns gols aqui, uns bons jogos, vai que o homem me chama, né? É verdade. Isso é um ponto que eu não tinha pensado, realmente. Eu não sei até que ponto o cara pede férias de fato, falando sério, ou isso é aquela coisa na zoeira. Até porque
Porque ele pediu, né? Foi pra imprensa, ele fez a zoeira. Eu combinei com o Marcos Braz. Mas muita coisa é zoeira e é levada a sério. Tipo o Marcos Braz puxando o grito contra o Real Madrid no vestiário. Pô, não é um documento oficial assim, ó, Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. Não, isso aí é com brincadeira de vestiário, coisa da euforia ali. Não dá pra ficar tratando isso como se fosse um negócio oficial. Eu penso dessa maneira. Mas assim, os jogadores, todos eles já vão entrar de férias depois do Brasileiro. Isso significa que eles voltariam antes do Natal. Todos eles, que não vão à Copa do Mundo, né? Antes do Natal. Acho que todo clube que for minimamente organizado, ele vai dar férias no dia seguinte, não precisa dar férias antes, no dia seguinte, a não ser assim, o Varela vai para a Copa, o Arrascaeta vai para a Copa, de repente fala, olha, depois do jogo do Corinthians estão liberados, vai lá para sua seleção, vai fazer seu tratamento médico, dois estão machucados, o Everton Ribeiro, de repente, você pode liberar um pouco mais cedo, se ele for um cara que vai para a Copa do Mundo, tudo, sei lá, aí eu acho que são casos, o cara vai para a Copa, você pode até ser um pouco mais flexível. O próprio Arrascaeta, Mauro, ele pediu para ter mais tempo jogando. Para ganhar ritmo para a Copa do Mundo. Aí depende de como ele quer. Se ele quer jogar, beleza. Se ele quiser se tratar, acho que ele tem que analisar cada caso, porque realmente os jogos agora não tem muito peso. Mas é importante o Flamengo vencer esses jogos para ficar numa boa colocação, digamos, em terceiro lugar, porque ganha mais dinheiro. A premiação do Brasil é importante. E a queda do primeiro para o segundo para o terceiro, ela não é pequena. São alguns bons milhões a mais ou a menos. Pode ser vice ainda. E pode ser até vice-campeão. Eu vou até perguntar pro Kaique quanto ganha. Você sabe de cabeça? De cabeça eu não sei, mas tem diferença. Quanto ganha o terceiro colocado, o quarto e o quinto? Não dá para ficar rasgando dinheiro. Ah, mas faturou muito. Fature mais. Não existe isso. É profissionalismo. Aí você terminou o campeonato. Deu férias a todo mundo. Esses caras podem voltar antes do Natal. Você pode fazer toda aquela bateria de exames médicos e tudo, libera ali dia 25, 24, 25, dia 26 vai treinar de novo no CT, 27, 28, 30, 31 libera, dia 1º, dia 2 volta de novo. E você, quando chegar lá para o dia 10 de janeiro, está todo mundo mais ou menos preparado, com uma pré-temporada. Ah, mas Natal, no Novo... Natal, no Novo, rapaz, os caras da Inglaterra vão jogar no dia 27 de dezembro, 26 de dezembro, 25 de dezembro. A Copa do Mundo acaba dia 18. Vai ter jogo já no dia 20, 21, já tem jogo da Premier League, jogo do Campeonato Espanhol, e todo ano é assim. Então, não existe essa de Natal. No nosso quadrado aqui... Olha, só falando a informação... Começa dia 15 de janeiro, só para registrar. O quê? Paulistão, por exemplo, começa no dia 15 de janeiro, então, só para... Dá para você preparar esses caras por um mês. Um mês de preparação, treinamento, exame médico, fazer tudo que tem que fazer. Aí você começa a jogar um campeonato estadual. E o estadual até permite que você pegue um jogador que veio da Copa, claro, esse vai entrar depois... o camarada que voltou de uma lesão, que não está tão bem, você fica preparando mais tempo, porque o estadual no começo ali é aquela mamão com açúcar, né? Não tem problema nenhum, dá para muito bem administrar. Essa é uma rara temporada que dá para todo o clube se organizar. Vai fazer o que até dezembro? Vai ficar de férias até dezembro? 2 meses de férias? Aí depois reclama que os jogadores não estão bem condicionados e tudo. Gente, tem que usar, porque o clube que usar a cabeça, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar férias, a partir de acabar o campeonato, os caras vão voltar antes de terminar a Copa do Mundo, se bobear, pegar as datas direitinho, acho que antes de terminar, que a Copa é dia 18, eles vão voltar lá pelo dia 15, 14 e começam a treinar. Primeiro exame, cara, é valiosíssimo esse tempo. Você pode começar a temporada 2003 com jogadores na ponta dos cascos, todo mundo preparado e isso não vai acontecer mais. Isso vai ser a única temporada assim, por conta dessa maluquice da Copa do Mundo aí que puxou o calendário. Você falou de premiação, que pode valer também pro Corinthians, né, que tá batalhando lá em cima da tabela. Primeiro, geralmente a diferença é de cerca de 2 milhões de reais. 45 milhões para o primeiro, isso de acordo com o Globoesporte.com. 45 milhões para o primeiro, 42 milhões e 700 mil para o segundo, 40 milhões e 500 mil para o terceiro. 2.200 diferença. 38 milhões e 200 para o quarto e 36 milhões para o quinto colocado. 2. Se você pensar numa posição assim, de segundo para quarto, são 4 milhões e meio quase. Não é dinheiro para jogar fora, é uma bela grana. Entendeu? Então, acho que tem tudo isso. Eu acho o seguinte, o ambiente é profissional. Se é profissional, se ganhou o título, comemorou, agora tem jogo. Joga até o final do ano, tenta o melhor possível, sai todo mundo de férias e volta a tempo. E pro Gabigol seria interessante. Olha, tem jogo contra o Juventude, tem jogo contra o Avaí no Maracanã na última rodada, que mamão com açúcar, né? Entra lá, faz uns 2, 3 gols, joga pra caramba e tudo, vai que, né? Outra coisa, não que o jogador torça por isso, mas você nunca sabe, de repente algum atleta que disputa a posição contigo tem um problema físico, e aí você passa de novo a estar na pauta, aí você está de férias, ou está jogando. Enfim, aí vai da cabeça de cada um e também da maneira que é gerido o futebol, né? Se a coisa é feita na camaradagem ou no profissionalismo. Tem mais um componente aí que eu acho, né? Que você ganhou o principal título da temporada, ser campeão da Libertadores da América. E aí, dias depois, você vai fazer um clássico com um clube que tem a segunda maior torcida do Brasil.
né? O clássico espetacular com relação a torcedores. Você vai deixar, bom, operação padrão, já ganhou o título? Eu não acho que é assim. Eu acho que para o jogo, qualquer time que o Flamengo colocar em campo, esses caras vão pensar isso também. Nós acabamos de ganhar o principal título do continente. Vamos meia boca aqui contra o... Atenção, não é contra o Corinthians. Contra o Corinthians dentro do Maracanã. Então eu acho que vai ser um jogo bom. Acho que vai ser um jogo bom. Acho que o Flamengo tem interesse de confirmar horas depois a sua conquista, e o Corinthians, claro. Já pensou? Ganha do Flamengo dentro do Maracanã, nesse momento que não se sabe se o professor Vitor Pereira fica ou não fica, não depende desse jogo. Evidente que não depende desse jogo a permanência dele, né? De novo, eu digo, eu acho que o Corinthians já tem essa informação faz muito tempo, se ele vai ficar ou não. A informação oficial, a gente vai ter que aguardar, muito provavelmente, até o dia 13, segundo a diretoria do Corinthians e também do professor Vitor Pereira, só no final do campeonato. Mas é impossível que o Corinthians não saiba se vai continuar com esse treinador ou não para a próxima temporada. Então é isso, nação. Firma aí o Mauro César falando sobre a panela de 85. Eu concordo com ele que quem deveria levantar aquela taça seria outro jogador e não os Diegos. A panela do Diego Ribas, Diego Alves, que levantaram lá de Everton Ribeiro. Deixava ele levantar sozinho, pelo menos. Bota Rodinei, como o Mauro César falou, vai levantar, porque o cara nem jogou. Vai levantar a taça, tá de palhaçada? Cadê? Tem aqui, ó. Porra, Flamengo, porra. Qual foi? Também queria falar aqui que o Flamengo tem que sim continuar jogando aí o Brasileirão com o objetivo de conseguir segurar essas vagas, né? Porque é dinheiro, nós tá falando de ficar no segundo colocado, como não me lembro certinho, mas é mais de 40 milhões de reais. Gente, é dinheiro aberto. Isso aí podia pingar na minha conta, hein, Flamengo? Podia errar aí, fazer um pix aqui assim, ó, e plim! Aí, ó, ia fortalecer. Então é isso, peço a vocês aí a sua inscrição e o seu like. E, dali Mengo, seremos campeões.